Nós vamos ler alguns trechos da palavra. Primeiro, Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Depois, Hebreus capítulo 12, verso 26 e 27. Aquele cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Vamos ler mais um trecho um pouco longo, Mateus 24, 32 a 44. Aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi feito no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Querido Pai, mais uma vez queremos vir diante de Ti. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos visitar, ungindo a Tua palavra, aquele que fala, os que ouvem, e que o Teu propósito possa ser exposto por meio do Teu Espírito Santo, para que nos convença aquilo que Tu tens a falar para cada um de nós. Quero me entregar esse momento nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Bom, nós queremos, durante esse período, segundo a sessão da manhã, para ter essa conversa com vocês, né? E que possamos, por meio da palavra do Senhor, entender o que Ele quer falar para nós no dia de hoje. A pergunta é, alguém tem dúvida que estamos vivendo uma época que está sendo tudo abalado? Né? Então não temos nenhuma dificuldade em entender que vivemos uma época de crise. Então a gente poderia dizer, que azar que eu estou vivendo nessa época, né? Mas você sabe, na história, sempre houve conflito. Disse Gênesis verso 2. Isso foi muito bom, né? A primeira noite, quando o irmão Daniel compartilhou, ele falou, tornou-se.
O Senhor criou o céu e a terra de maneira perfeita, mas, de alguma forma, tornou-se, né, sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava. Significa, ele não estava lá, pairava. Você entende que tem uma figura, se a gente consegue fazer, né, na nossa mente, né? Tinha um conflito silencioso, que talvez a gente não apercebesse. Então, isso existia desde o início. Aí o Senhor criou Adão e Eva, estava no Jardim do Éden, como a gente poderia dizer assim, estava no paraíso, né? Mas não por muito tempo. Por quê? Houve um ataque. Por incrível que pareça, bem sucedido, do inimigo. A gente poderia imaginar Adão e Eva vivendo até o dia de hoje, sem problema nenhum. Mas não foi assim a história. Então vimos, desse início, houve um conflito de dois reinos. Não sei quantos gostam de assistir filme de ficção científica ou aquelas coisas assim, né? Guerra dos Mundos, não sei o quê. Né? Sempre é um assunto que muita gente gosta de ver, né? Como é que se desenvolve aquilo. Mas não precisa assistir filme. Está tudo escrito aqui na Bíblia. Eu creio que se a gente for para ler desde o início, no Gênesis, né, depois que o homem, Adão e Eva, pecou, houve esse problema. Começando com Abel e Caim. Bem no âmago da família nuclear, né? Nuclear sentido núcleo da família, Adão e Eva teve esse conflito. Antes de mais nada, nós não podemos nos iludir de que a gente vai ter uma vida fácil, gente. O conflito existe e sempre houve e haverá. Por quê? Por mais que a igreja, cada um de nós quisermos persistir no nosso caminho, dizendo, o Senhor é bom, não vai permitir nada que aconteça, não sei o quê, né? E quando acontece qualquer coisa, a gente, vida. Por que o Senhor permite que isso aconteça? Por que o Senhor não nos colocou numa estufa? Mas a gente cresce, né? Depois que a gente converte, nós convertemos, né? Ele tira-nos do mundo e coloca a gente num lugar separado, estufa, né? Mais um que entra na estufa, assim, né? A gente cresce, né? Protegido. Portanto, nós temos uma missão nesse mundo conturbado. O Senhor nos colocou na luta de dois reinos. No início, a gente não temos a percepção que havia dois reinos. Então vamos ler um trecho da palavra. Gênesis 10, de 6 a 12.
Acho que eu vou ler um pouco menos para economizar tempo. Né? Do 8. Cush gerou a Nironde, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer, como Nironde, poderoso caçador diante do Senhor. Presta atenção no verso 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Essa foi a primeira referência da palavra reino na Bíblia. Havia, dentro da instrução de Deus, para aquela época, e de repente, houve uma desobediência geral na terra a Deus, né? E Deus mandou, né, vamos dizer, primeiro instruiu a Noé, olha, faz uma arca. Veja, até aquela época não tinha chovido. Vamos fazer um barco aqui. Né? Construiu um barco, né? No estaleiro, que era o chão, né? Sem ninguém. Imagina a quantidade de piadas, né? que o Noé teve que aguentar. Né? Bom, a história do dilúvio eu não preciso falar nada, né? Mas o neto dele, Nironde, ele começou com o conceito de reino. Qual é o conceito de reino para vocês? Reino para vocês faz sentido? Todo reino tem como princípio um rei. Nesse momento, Nironde autoproclama rei. Sendo que, com a experiência daquela época, já se sabia que tem um Deus que é o nosso rei. Então, ele estava claramente, naquele instante, desafiando a autoridade do nosso rei. Dizendo, eu quero ter o meu reino. Na verdade, era ele mesmo? Não. Era o inimigo de Deus que usou ele como, vamos dizer, fantoche, né? Para ser o rei aqui na terra. E um dos reinos dele era Babel. Não preciso mais contar a história do Babel, né? Juntou todo mundo e disse, vamos consumir a torre para deixar o nosso nome célebre, né? Conhecido de todas as nações. Uma torre em que todos podiam ver. Vou deixar a minha marca aqui para sempre, ou a nossa marca aqui para sempre. Aqui no Brasil não acontece tanto, mas se você vai para o Oriente Médio e Extremo Oriente, o país começa a ficar rico. Os países árabes, China. Primeira coisa que eles querem fazer para mostrar que estão bem, sabe o que eles fazem? Eu tenho o edifício mais alto do mundo aqui. Bom, eu não sei se tem catarinense aqui, né? Mas Santa Catarina querem fazer uma torre mais alta do que de lá, né? Isso dentro do imaginário das pessoas. Ele está dizendo, eu quero o meu reino. Eu quero o meu Babel.
E isso faz parte da história da humanidade. No 11 de setembro, o que se fez, aquele atentado, por que Torre Gêmea? Porque era um dos edifícios mais altos. E eu quero destruir aquilo que era mais alto. É isso uma declaração de guerra explícita. Portanto, nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento não tão simples. Existem várias formas de ver isso. Então, Neron foi o primeiro homem, simbolicamente, que concretizou um projeto de um reino independente de Deus. E por isso Deus interviu pessoalmente e dispersou-os. Sem derramamento de sangue. Vou olhar uma coisa, tá? E eu vou confundir a linguagem de vocês. Hoje de manhã a gente tá falando de um bichinho aqui, né? Esse é um aparelho ubíquo, ou seja, está em qualquer lugar, em qualquer área, qualquer tempo, comunicando. Mas a gente fala línguas diferentes. Não tem Google Translator. E você sabe que todas as inteligências artificiais, a primeira coisa que eles fazem é fazer sua inteligência artificial multilingual. Bom, eu não vou explorar esse ponto. Então, eu estou contando um pouco histórico do desenvolvimento de um conceito chamado Reino dos Homens. Isso se remete desde o tempo do Noé. Então, quando em Mateus referia-se virgem no tempo do Noé, você fala, Noé, desse aquele tempo, igualzinho. Não mudou nada. Só que hoje os homens estão construindo torres invisíveis dentro do nosso bolso. É um item importante para pensar. Mas super conveniente, super prático. É uma adoção imediata. Quando apareceu o ChatGPT, no dia 22 de novembro de 2002, um mês depois tinha 20 milhões de downloads. Foi a adoção mais rápida que houve na história de qualquer coisa. Por quê? Agora consigo ter alguém para conversar e não preciso de outra pessoa. Veja, não sou contra, hein? Mais ou menos, sou contra também. Mas ele veio para ajudar algumas coisas. Mas usar com cuidado é necessário. Então, estamos assistindo a algumas coisas que estão acontecendo no mundo de hoje que caracteriza esse movimento do que eu diria, é a exuberância do reino do inimigo. Só que de maneira sutil. Entra dentro dos nossos lares sem você nem perceber. Bom,
Se a gente for para resgatar, então, o meu encargo hoje é falar sobre, não o dia de hoje, eu quero traçar um pouco o timeline, né, a linha do tempo, desde o tempo do Noé para cá. Não se preocupe, a gente vai almoçar. Né? Não, tranquilo, né? Claro, a gente, né, quando chegar na última página que a gente para, né? Gente, mas a gente pode ver que depois, no capítulo 11, é o evento do Babel. E capítulo de 12, o que aconteceu? Qual o tema do capítulo 12, Gênesis? Deus chama Abraão. Chama Abraão. Qual é o motivo de chamar Abraão? Diz, sai da sua terra, vai para a terra. Tem muitos trechos que eu não vou ler, tá? E eu vou só relatar, senão a gente realmente só vamos jantar, né? Então, chama para sair da terra do Ur, para ir à terra prometida. Chama e abençoe, dizendo, eu te escolhi para ser representante, meu representante aqui na Terra. Isso também nas outras mensagens todo mundo falou, então não preciso repetir, né? E foi chamado Abraão para estabelecer uma nova linhagem. Abraão, Isaac e Jacó. No início, era imperceptível esse chamamento para todo mundo. Então, esse chamamento foi, claro, as pessoas percebem que ele está sendo abençoado, né? Quando uma pessoa é abençoada, outros têm inveja, né? Então, é normal isso, né? Ele foi abençoado, Isaac, Jacó, até um momento em que Deus abalou a terra. Veio a fome. Para aquela época, a fome, a gente não sabe, não tem autoridade nem informação para dizer que houve uma mudança climática, né? Ou seja, provavelmente naquela época houve, porque as pessoas só dependem do clima para poder plantar, para ter alimento. Não tinha mais alimento. Isso é uma crise real do dia de hoje também. Hein? E aí, Deus preparou um caminho. Deus preparou José no Egito. Aí eles, todo mundo, que seria 70 pessoas, Egito. Esse é o primeiro império que a Bíblia cita explicitamente. Egito sempre esteve no caminho do Israel, até o dia de hoje. Foram lá. E engraçado, quando foram lá, eles foram prontamente acolhidos pelo Egito. Vocês lembram-se disso, essa história, né? Você sabe, a família de Deus, a dinastia de Deus, a escolha de Deus, quando primeiro chega em alguns lugares, sempre são bem acolhidos. Pelo menos aparentemente. Só que depois de um certo tempo, o povo de Israel disse, acho que entramos numa roubada. Essa é o lado paradoxal. Parece que muitas vezes a gente somos acolhidos. Depois nós somos
escravizados. E o Senhor, na sua mão grande, levantou Moisés e os tirou do Egito para levá-los até Palestina. Eu diria, essa história é recorrente. Na casa de Deus, ser livrado e ser colocado de novo na caminhada para o propósito de Deus. Aqui a gente já vê o abalar de todas as coisas e o propósito de Deus. Aqui está muito claro o propósito de Deus na linha do tempo. E temos muitos exemplos, como em todos os momentos, houve o abalar. E houve livramento da mão do Senhor para continuar seu propósito. O Senhor nunca tirou seus olhos do propósito dele, de ter um povo de sua exclusividade no propósito até o final. Naquele tempo, de maneira visível por meio de um povo de Israel. E esse timeline, né, essa linha do tempo, a gente consegue ver tudo isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, acolhimento. No tempo de Jesus, né, Jesus foi crucificado, igreja perseguida, até que um momento Constantinopla abre os braços e fala, vinde a mim. Todo mundo falou, igreja venceu. Igreja conquistou esse mundo. E o que aconteceu? A igreja foi aprisionada no mundo. Você percebe por que a gente deve estudar o abalar do Senhor? Porque, cá entre nós, né? A igreja, o Israel, sempre cai como no patinho, né? Nas armadilhas e entra, parece que está tudo bem. Daqui a pouco começa a incomodar. Opa, não está muito bem. Aí a gente percebe as armadilhas que estão por trás. Claro, em tudo isso, nós começamos a ver como o Senhor está atuando na vida do seu propósito. O Senhor estabeleceu esse propósito, nós sabemos que Ele vai cumprir cabalmente o seu objetivo. Um dia, o propósito dele vai ser alcançado, só que Ele podia alcançar isso sem nós. Mas o método de Deus é nos incluir nesse seu propósito. Ele quer incluir a igreja nesse propósito. Ele disse do momento lá no Gênesis 12, ele escolheu Abraão para, de maneira tipológica, mostrar como seria esse caminho. E esse mesmo caminho ele está mostrando para nós por meio da igreja. Então, o que a gente gostaria de fazer hoje é realmente mostrar que, desde aquele tempo, sempre houve esse caminho dual entre como aconteceu nos reinos, os impérios da terra, como o Senhor usou a sua mão, o seu Espírito, por meio da revelação dos
profetas, e depois na pessoa física do Senhor Jesus, trouxe até o dia de hoje, por meio da igreja. Então, na verdade, nós vamos tentar fazer um estudo exploratório sobre esse caminhar. Por que é importante? Para nós entendermos o dia de hoje das nossas vidas. Entender toda essa panafernália, né, do equipamento, né, é muito bom, porque não somente nós estamos assistindo, tem gente na internet assistindo. Era uma coisa inimaginável no passado. Dentro das mãos hábeis do que o Senhor está usando. Portanto, temos 3 linhas. Pode ter outras linhas, né? Eu acredito que tem outras linhas, né? Mas nós não vamos explorar. Primeira é a linha física, né, dos reinos, a linha da igreja, e eu vou comentar um pouco a linha também da tecnologia, né, o que houve no desenvolvimento, mas tem outras coisas. Tá? Outras coisas, por exemplo, você fala o que poderia ser. Alguém aqui trabalha com finanças? Tem. Eu sei que tem. Ninguém quer levantar a mão, mas tem. Né? Mas as trocas entre os reinos, né, tem um lado econômico da coisa. Eu ouvi, né, não sei se é verdade, né, mas a gente hoje vive num momento tenso, os brasileiros estão vivendo num momento tenso, porque o Brasil está sendo um país que está sendo sancionado. Né? A gente acha que são algumas pessoas, né? Mas uma coisa que me deixou assim, né, é porque houve uma fofoca, né, de que os Estados Unidos tiraria o SWIFT, né, sistema SWIFT do Brasil. E uma forma de sanção. Né? Não sei quantos sabem o que é isso. Sistema SWIFT, e que permite você trocar pagamento entre nações. Ou seja, uma compra do país para outro, você transfere com dólar via o sistema SWIFT. Na verdade, a Rússia foi sancionada exatamente com tirada do SWIFT da Rússia. Por isso, hoje, Rússia comercializa via escambo. Sabe, ele te dou X navio de petróleo, você me dá não sei o quê, né? Porque ele ficou fora do mercado mundial. Né? Eu fiquei pensando, né? A gente gostaria de fazer uma viagem para fora, né? Para a Europa. Eu só sem sistema SWIFT. Vou ter problemas, sabe? Tem outras formas. Né? Uma sanção, por exemplo, outra ameaça é tirar nosso GPS. Né? Mas depois eu falo sobre isso. Né? Sem GPS, a gente não nem pede comida pelo iFood. Não tem Waze. Bom, ou seja, existem outras coisas que correm em paralelo, mas a gente vai focar talvez em 2 ou 3 principais, vamos dizer, sistemas que nos afetam na linha do tempo. Tá bom? Mas como eu diria, né, na linguagem mais chula, né, dá um bom caldo isso já, né? Tem muita coisa para explorar em cima disso. Bom, então vamos voltar. Como é que Deus faz isso? Quando, logo depois
do Abraão, sendo abençoado, veio abalar. Faltou comida, eles foram para Egito. Existe alguém que o ajudou a ser acolhido lá no Egito, que era o José. Ele leva todo Israel para dentro do Egito. Só que depois, com um problema, ele teve que sair do Egito. Deus levanta Moisés. Moisés foi preparado para fazer essa missão, assim como José foi preparado para aquela missão. Ele levou até Palestina. Lá, ele constituiu Caleb e Josué para prosseguir a obra que ele não tinha terminado. Não sei se perceberam. O Senhor, ele faz com que essa linha do propósito dele por meio de pessoas. O Senhor sempre levanta pessoas na época de crise. E essas pessoas conduzem. Na verdade, o Senhor usa cada um de nós nos momentos de crise. Entendo que esse momento nós vivemos numa época que o Senhor precisa de pessoa que esteja à brecha. Se você olhar daqui para frente, na história de Israel, na história, nessa linha do tempo, o Senhor sempre levanta as pessoas na hora da necessidade. O Senhor chama as pessoas. Hoje Ele está fazendo esse chamamento. Quando o irmão Cláudio falou sobre Pedro, ele foi uma pessoa chamada. Assim como chamou ao Paulo, assim como chamou o João. Você fala, então, dependemos só de o Senhor levantar líder, deixa eu ficar quieto aqui do meu canto, né? Não, essa escolha é simbólica. Na verdade, José representa as pessoas que receberam o encargo e foram persistentes. Muitos anônimos. Quando a gente viu o que foi relatado aqui, sobre Zorobabel, quando ele foi, quando Ezra foi, gente, ele não foi sozinho, não. Ele não montou num cavalo branco e foi. Teve muitos anônimos, que o nome deles nem não está registrado na Bíblia, que foram juntos. O próprio Moisés disse que eu não tenho capacidade. Aliás, quantas vezes Moisés quis desistir? Eu não aguento. Mas o Senhor levanta colaboradores. Quisera eu ser um dos anônimos do Senhor, que pudesse entender o que Ele quer. Então, essas pessoas estão simbolicamente lá, retratando cada um de nós. Por isso, a convocação que foi feita na ministração anterior, que cada um de nós sejamos o Pedro. Essa é a missão de cada um de nós.
Então, eu diria, a mensagem principal que nós temos aqui para nós é entendermos o nosso papel. Talvez a gente nem saiba, mas o que o Senhor quer de nós é a disposição de estar na brecha. Ele vai usar cada um de nós para alcançar seu propósito. Só que a gente tem que entender que nós não vamos participar dessa empreitada sem pagar preço. Aqueles que saíram lá da volta da Babilônia, que depois virou Medo-Persa, né? A gente vai ver mais para frente, eles tiveram que abandonar tudo que construíram lá e partir para algum lugar que eles não estavam mais acostumados. Sabe que Babilônia, naquela época, é um dos lugares mais ricos, né? Confortável. Ele tem que sair de lá e ir para outro lugar. Então, gente, entender essa história, estudar a história, facilita-nos tomar a consciência de que espaço que nós estamos. Por isso, eu sou bastante... eu gosto, né, de estudar as coisas que se passaram. Estudar história. Eu sei que tem gente especialista em história aqui, eu não quero entrar na arena do especialista da história, né? Mas entender o que o Senhor fez no passado nos remete para o caminho que a gente tem para frente. E saber que tipo de posição que a gente tem que tomar, inclusive com o pagamento do preço que nós devemos ter. Se nós temos desejo de cumprir essa linha do tempo, do propósito de Deus, então vamos talvez voltar para falar, né, sobre esse tema, né? Eu queria falar talvez de cada um deles, né, que o Senhor levantou, né? Se a gente pegar a história do Abraão, Isaac, Jacó, e cada uma das histórias tem sua peculiaridade, né? Então, mas vamos deixar isso mais para frente. Eu vou ler um trecho da Bíblia, né? Fica em João 19, 18, 20. Vou começar com 17. Tomaram eles, pois, Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Estamos nesse momento peculiar de toda a história que nós, como cristãos, estamos dependendo e vivendo, que é a crucificação, a sua morte e sua ressurreição. E em cima da cruz estava escrito o Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus.
em hebraico, latim e grego. Nesse momento, está sinalizado o mundo daquela época, eu diria o mundo de hoje, e em que instância existe essa redenção e também existe essa luta. Hebraico significa o mundo espiritual ou mundo religioso. Que naquela época era talvez com maior clareza o que seria o mundo religioso. Em latim, significa o mundo político. Ou estamos falando da geopolítica do mundo daquela época. E grego significa o mundo cultural, o mundo da sociologia de hoje. Nós temos aqui 3 campos de batalha descritos daquela época. Então, quando a gente vai estudar o abalar de todas as coisas, as 3 áreas estão sendo abaladas. Tá? Ano passado, foi pela primeira vez na Inglaterra, foi declarada que a Inglaterra deixou de ser um país cristão. Por falta de cristão. Um recenseamento dizendo, você é cristão? Não. Não. Ou sim. A gente vai voltar a esse assunto. E Estados Unidos está correndo atrás, tá? Pelas pesquisas. Lá na Inglaterra, ele está sendo questionado pelos muçulmanos. Mas nos Estados Unidos, está sendo questionado pelos agnósticos e ateus. No Brasil, em tese, né, a igreja evangélica está crescendo. Então, eu tenho dúvida, mas a estatística está mostrando o Brasil em si. Ou seja, nós estamos sendo questionados no mundo religioso. Segundo, o mundo geopolítico. Acho que não precisa falar muito, né? Faz 20 anos, há 20 anos atrás, tinha uma tendência no mundo inquestionável, chamado globalismo. Ou seja, todo mundo está alinhado, parece que todo mundo é amigo de todo mundo, né? As fronteiras abertas. Então, parece que as políticas mundiais estavam indo na mesma direção. O símbolo, né, desse globalismo fica em uma pequena cidade na Suíça. Alguém sabe qual é? Como é que se chama a cidade? Davos. Lugar onde anualmente se tem um encontro chamado Fórum Econômico Mundial, presidida por Klaus Schwab. Eles propõem um monte de coisa igual para todo mundo, né?
uma moeda, não sei o quê, né? É um mundo centralizado e que todo mundo vai ficar, né, como chama, sem dinheiro, mas feliz, né? Mas é verdade, essa é a tese, né? Porque você vai ter, o Estado vai fornecer tudo, assim por diante. Esse ano, Klaus Schwab renunciou a cargo de presidência. Disse que, meio assim, não estou conseguindo mais brincar com isso. Né? Depois, se quiser uma conversa sobre isso, no tempo livre, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Ou seja, o mundo cindiu, dividiu em partes. Antigamente se dizia que, por não ter fronteira, os produtos possam fluir de um lado para o outro, sem impostos, né, troca voluntária entre países. Né. Então, cada país pode se especializar em produzir alguns produtos, né, e outros que eu preciso, e a gente tendo troca, né, e a gente vamos conviver todo mundo. Esse mundo acabou. Hoje, o que mais se discute no mundo se chama taxa, no Haddad. Taxa de importação, de exportação. Ou seja, o que é taxa? É bloqueio entre nós financeiramente. De 3 anos para cá, o maior orçamento de todos os países se chama defesa ou fabricação de armas. Até Japão, que é considerado pelo menos considerava um país pacífico, porque não vou entrar em guerra. Eles estão fabricando avião de guerra, navio, né, tudo que você pode pensar. Nós temos de nos proteger por aqui, porque aquela região do mar do Estreito do Taiwan é um negócio mais belicoso possível. Né? Todo mundo se protegendo. Bom, não vou contar piadinha aqui, mas só a gente que não consegue fazer isso, né? Mas, de qualquer jeito, o mundo está se armando. O mundo está armado até os dentes. Os conflitos da Ucrânia, Rússia, Irã, Israel, Estados Unidos, do lado Iêmen, Síria, a gente pode dizer que todo mundo está se armando. Então, geopolítica, né, a segunda coisa, está muito claro como o mundo está dividido. O lado vamos dizer, da sociedade, do nosso ganha-pão, no sistema de pagamento, né, está sob crise. Todo mundo não sabe para onde correr. Né? Aí alguém falou, não, o negócio é correr para Bitcoin, né? Que não tem dono. Né? Ontem acabaram de dar um tombo no Bitcoin, né? Que alguém fez uma transferência de um para outro, de 80 mil Bitcoin. Né? Sabe, 80 mil Bitcoin é cento e poucos bilhões de dólares de uma conta para outra. Tu não diz o que está acontecendo aqui? Meio assim,
estou protegendo minhas propriedades. Cada um salve-se quem puder. Então, o que acabei de falar são os abalos. E em todos os lugares, para onde a gente olhar, o mundo está sendo abalado. Mas isso não aconteceu só hoje. Eu queria só estender mais um pouquinho, que não vou terminar hoje essa parte. No mundo, na letra grega, que é parte social, nunca na história o mundo socialmente está dividido. Aparecem infinitas ideologias sobre gênero, diversidade. São os feminismos brigando, né, com os homens, né, esse brigando com aquele. Você sabe, trabalho um pouco com RH também, né? Hoje o RH está arrancando os cabelos para saber como contratar. Tem cota daqui, tem cota de lá, não sei o quê, né? Então, se eu não preencher a cota de PCD, não, ele disse assim, a empresa inteira virou cota. Né? E eu contrato o quê? Não, estou falando o que está acontecendo. E tem alguns tipos de cota que não conseguem preencher. Né? Eu me lembro bem um caso que a RH era gestor, né? Falou, olha, vamos ter que fazer alguma coisa, porque sistematicamente a gente não conseguia completar a cota de PCD, né? E nós éramos multados por conta disso. Você fala, nós estamos oferecendo condições especiais, né, para esse pessoal. Ele falou, o problema é que eles entram, o vizinho oferece mais por ele ser PCD. Não perguntou o que ele faz, né, mas leva. Eu tenho que completar, né, a minha cota aqui. Significa que a regulação da sociedade está pesadíssima. Então, o mundo social está sendo super afetado. Eu vou dar alguns, como é que chama? Alguns spoilers aqui, né, que a gente vai falar. O mundo, por exemplo, geopolítico, ele é derivado das políticas de Roma. Mundo de hoje. Né? Tem gente que é totalmente contra, tem totalmente a favor, mas como nasceu em termos da política do jeito que a gente conhece hoje, né, ele tem duas principais, vamos chamar assim, vertentes, né? Um são as leis tipo romana, latina, né, que a gente chama de civil law, né, leis civis, e tem aquela do tipo common law, são as leis, vamos dizer, de consenso ou leis acordadas, que são as leis mais da classe do Estados Unidos, tá? Por Thomas Jefferson, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Né? E também, culturalmente, né, nós temos como principal pensamento, até hoje, da escola grega. Do tempo de Sócrates, eles começaram com os filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles.
talvez tenha pessoas aqui da área de sociologia que soubesse bem mais que eu, né, mas eu vou dar uma ideia daquilo que eu aprendi, como isso afeta até o dia de hoje. Inclusive por causa desse ensinamento da Grécia daquela época, né, 300 anos antes de Cristo, que hoje nós temos o formato das universidades como ela é. Na escola de Atenas, liceu, etc., que as nossas universidades derivam-se desses pensamentos gregos, tá? Que forma os nossos intelectuais ou pensadores. Tá? Então, eu trouxe é que tem ainda um conjunto de slides para mostrar, mas e que o que impede entre vocês e almoço sou eu. Então eu vou e que ou eu avanço em cada uma dessas, como é que chama, a linha, né? Eu acho que você não tem que retomar, né? Eu vou deixar para amanhã para ver se eu consigo dar uma resumida nisso aqui, tá bom? Então, vamos orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos chamou desde a fundação do mundo para que experimentamos qual seja a boa e agradável vontade. Nós temos total confiança nas tuas palavras. Que o Senhor nos dá o melhor caminhar, o melhor propósito, que é o nosso único propósito, é seguir as tuas palavras, Pai. Venha nos dirigir para que nós possamos entender aquilo que tu queres para a nossa vida no dia de hoje, Pai. E que me entregar esse momento nas tuas mãos. Senhor, venha guardar, Pai. Venha trabalhar já o nosso coração para que nós estejamos abertos para aquilo que tu queres falar para nossas vidas. Te agradecemos por tudo isso. Guarda-nos o resto do dia, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Gente, acabou. Está esperando, né?